Salve galera, Suan aqui. Como prometido no último episódio, a gente ia fazer um especificamente para mostrar todo o equipamento que eu uso para fazer os nossos vídeos aqui do canal. E eu acho que a ideia é mais mostrar para as pessoas que estão querendo começar algo semelhante ou que querem, como criação de conteúdo para várias plataformas aí, para várias mídias sociais, ou que quer ter um registro similar ao nosso por motivos pessoais e que tá por aí na casa dos 30, 40 anos de idade, às vezes tem um pouco de experiência ou não tem nenhuma, então quer ver um pouquinho mais de como a gente faz isso aqui. Eu digo isso porque nenhum equipamento do que a gente usa para o canal é um equipamento específico para quem trabalha profissionalmente com foto e vídeo. Então são coisas que às vezes, como o próprio celular, você tem no bolso, ou mais um apetrecho aqui e ali que eu fui comprando ao longo do tempo para a gente ir polindo um pouquinho mais do que era a minha visão de como os vídeos deveriam ser. Então se vocês tiverem algum questionamento sobre o equipamento que eu vou mostrar aqui agora e foi alguma coisa que eu não falei no vídeo, deixem aqui nos comentários. Eu vou fazer o possível e o impossível para responder todo mundo com a maior atenção possível. Então é isso, vou começar a mostrar o equipamento aqui para vocês e a gente vai se falando. Valeu! Então vamos lá, eu vou começar mostrando tudo aqui, da minha direita até a esquerda aqui, para eu não esquecer de nada e eu poder passar por todas as peças aí e explicar da melhor forma possível. Vamos começar aqui com esses caderninhos então. São os cadernos bem simples da Field Notes. A minha ideia aqui é deixar sempre ou aqui do lado do computador quando eu estou trabalhando, ou se a gente está na estrada, ter um desse na bolsa para a gente poder ir anotando alguma ideia que a gente teve no caminho, que eu poderia obviamente colocar no iPhone direto, mas não sei, tem alguma coisa sobre escrever no papel que ainda é benéfico para mim, então eu prefiro às vezes colocar algumas ideias aqui, e depois, quando eu sentar na frente do computador ou pegar o iPhone na mão, eu posso começar a formatar elas no lembretes ou no notas e por aí vai. Mas eu gosto sempre de ter uns caderninhos com a gente e esses aqui são a nossa escolha. Depois a gente vai aqui para os nossos filmes instantâneos. Esses aqui eu acabei de ganhar de Natal. E a ideia disso aqui é a gente continuar aquele projeto que eu falei no último episódio, onde a Lola e o Dodô vão começar a fazer um álbum de fotos das férias. O álbum vai ser tanto digital, quanto vão ter essas fotos analógicas também, né, instantâneas, e depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer a formatação disso aí. Essa é uma das câmeras que a gente vai levar, eu tenho duas, essa daqui é a Instax Square One, eu tenho também a primeira wide da Fuji. É uma câmera fácil pro Dodô usar por aí, porque ela é fácil de entender e a única coisa que vai precisar fazer é abrir aqui mesmo. Então não tem settings ainda para ele se preocupar, é mais um exercício de enquadramento mesmo e de estar batendo as fotos por aí. Ele está com 9 anos e meio, começou a mostrar um pouco de interesse por foto e vídeo, então isso aí foi uma ideia legal de fazer uma coisa que a Lola gosta de fazer, que são os álbuns, e ter uma atividade de férias para fazer com ele também. Ele vai fazer algumas fotos de iPhone também, mas mais para usar algumas coisas como, por exemplo, o grid para fazer a regra dos terços e etc e tal, que é uma coisa que eu também pretendo explicar num próximo episódio para quem tiver interesse de assistir como é que a gente vai fazer para ensinar ele a respeito de enquadramentos e outras técnicas de fotografia. Depois a gente tem aqui esse casezinho onde eu vou levar algumas das coisas que a gente vai precisar na estrada, vários mini cabos aqui e adaptadores. Alguns deles são em Lightning, então a gente ainda está vendo como é que a gente vai fazer, se eu vou mudar isso tudo, se eu preciso, né? A gente está vendo ainda como é que vai ser isso aí, mas por enquanto ele vai com a gente. Eu tenho cartões SD aqui e adaptador de micro SD, porque tanto o drone quanto a Osmo Pocket usam. E aqui eu também tenho esse dongle para levar junto aqui, que é um hub USB-C, que eu posso colocar tanto o SD normal quanto o micro SD, e também mais aquelas portas de USB-A, que às vezes eu uso para fazer o carregamento dos microfones. Aqui eu tenho dois SDs menores e dois maiores. Esse aqui eu levo geralmente comigo para colocar a biblioteca das coisas quando eu exporto do Final Cut. E esse aqui vão as imagens abertas. Esse aqui é um Time Machine que eu uso do MacBook. E isso aqui são os outros arquivos que eu tenho da época da nossa banda e às vezes eu levo junto para mexer em alguma coisa no Logic. Depois a gente vai levar esse par de walkie-talkies da Motorola, bem simples, mais barato que tinha para vender. A ideia aqui é que às vezes eu vou estar em um ponto e a Lola em outro, e talvez a gente precise se comunicar. Então esse aqui é o jeito mais prático do que, sei lá, fazer uma ligação pelo FaceTime, vai ficar dependendo da conexão do lugar, ou se tem Wi-Fi. Então esse aqui, querendo ou não, é sempre prático e rápido. Esse daqui é o grip que eu uso para o iPhone. Eu não estou usando os grips laterais ainda, eu não sei se eu vou comprar. Por enquanto isso aqui está me servindo perfeitamente. Aqui eu coloco o meu hub. Aqui eu coloco aqui na frente o meu SSD com um cabinho que eu estou usando aqui agora na câmera.
e tem espaço suficiente para eu colocar o iPhone aqui, tanto o 15 normal quanto o Max. Ele me ajuda a colocar ele em qualquer tripé ou qualquer lugar que eu precise com os buraquinhos aqui, né, dos parafusos de um quarto. Então é um negócio legal de se ter, querendo ou não, vai me facilitando a vida quando eu começo a colocar mais coisas, como por exemplo, eu vou precisar colocar o receptor do microfone, eu vou precisar colocar esse hub USB-C, eu vou precisar colocar o meu SSD portátil aqui na frente, eu preciso de espaço para colocar os meus filtros, então isso aqui termina sendo uma mão na roda para organizar isso tudo e não ter que ficar amarrando as coisas no telefone, fazendo umas gambiarras. Aí aqui a gente vai para o meu iPad. Esse aqui é um iPad M1 Pro de 12.9 polegadas. Eu só estou levando ele para monitoramento. Ele vai comigo no carro servindo de GPS e tudo mais, mas a minha ideia aqui é usar o espelhamento do Blackmagic Cam se eu precisar fazer de alguma forma que eu precise ver o que eu estou filmando, e também para fazer o monitoramento do drone quando a gente estiver no carro, por exemplo. Eu tenho uma tela muito maior aqui para a gente poder ver o que a gente está fazendo. Mas é basicamente para isso que eu estou levando ele. Eu não vou usar ele para fazer a edição ou a produção dos vídeos, mas vai junto também para a gente usar para assistir um filme, para ler livros. Isso aqui é só um clipezinho para o meu iPhone, para colocar ele aqui nessa versão um pouquinho mais atualizada de um GorillaPod. A minha ideia de levar isso aqui para viagem é simplesmente poder amarrar isso em alguns lugares onde a gente não teria como colocar um tripé normal e fazer uns enquadramentos e umas imagens diferentes, talvez no painel do carro ou no porta-mala. Eu posso tanto usar o clipe aqui para colocar o iPhone, como eu posso simplesmente colocar também a Osmo Pocket aqui em cima e amarrar isso aqui onde eu achar melhor. Acho que inclusive vai ser divertido para usar com o Dodô, se ele precisar para criar alguma foto diferente, né, e ele quiser fazer uma selfie ou algo do gênero. Então é isso aí. Foi uma comprinha antes da viagem e eu acho que vai ser bem legal de usar. Agora a gente vai aqui para a luz. Essa daqui é uma G1 V60. São 60 watts de potência. Se eu precisar, eu também consigo fazer 100 watts com ela ligada na tomada. É bem forte. Eu utilizei ela no primeiro vídeo dessa série que vocês viram. E vou levar ela junto caso a gente precise fazer alguma coisa numa parte mais escura, ou que eu precise de uma iluminação mais direcionada. Ela tem esse barn doorzinho aqui, que é bem legal, fácil de usar. Aqui dentro a gente tem também um grid e um soft, que está aqui dentro. Então eu consigo deixar ainda mais direcionada a luz com esse acessório aqui. Ela funciona a bateria, então eu posso utilizar ela mesmo que a gente não esteja em casa. E é muito compacta comparado com outras iluminações que a gente usava no passado. Aqui a gente tem alguns acessórios que eu vou usar com o iPhone. Esses aqui são filtros da Moment, que eu comprei especificamente para o iPhone, embora elas sejam de 67mm, ou seja, se eu tivesse uma câmera que a lente tem esse formato, esse diâmetro, eu poderia usar ela na câmera também. Basicamente o que a gente tem aqui é a Anti-Glare, que é um filtro CPL. Eu nunca tive um antes na vida e eu deveria ter comprado um desse antes. Isso aqui é muito legal. Ele é perfeito para quando a gente vai fazer imagens onde eu vou filmar o horizonte à distância, que vai acontecendo aquele efeito onde as partículas do ar vão começando a criar aquele meio nevoeiro. Isso aqui ajuda a tirar. Com ele também fica mais legal bater fotos onde tenham muito reflexo de água e eu queira minimizar o reflexo da água, ou se eu quiser fazer alguma imagem onde eu quero mostrar alguma coisa que está por trás de um vidro onde tem o reflexo do sol. Por exemplo, uma pessoa dentro do carro, uma vitrine de uma loja. Ele ajuda a reduzir bastante o efeito do reflexo. Aqui, infelizmente, eu não sei se eu consigo mostrar para vocês como é que é o uso dele, mas a gente pretende fazer um outro vídeo depois para mostrar como é que ele funciona. Mas basicamente ele vai ter uma rodinha aqui que eu vou girando e ela vai dando o efeito desejado. Muito legal. Eu deveria ter comprado um desse antes. Fica a dica aí também para quem está querendo começar a brincar mais com esse tipo de imagem e gostaria que tivesse uma qualidade mais profissional. Esse aqui é o Cine Bloom Diffusion. Ele é basicamente um Black Mist, que ele faz o seguinte: tudo que eu tiver de destaque nas luzes, ele vai causar um efeito que parece um borrão na luz. Então fica muito legal para ser usado à noite, e todos eles vêm com a outra rosquinha por dentro aqui, então eu posso fazer um stack disso. Por exemplo, eu posso botar o meu CPL aqui em cima, posso botar o filtro ND aqui em cima,
E é excelente. Também fica a dica para quem quiser, por exemplo, criar um efeito mais cinematográfico na imagem, né? Que é assim que todo mundo chama. Então, basicamente, é isso que esse filtro faz. Muito legal. Para usar de dia é meio complicado, mas já usei algumas vezes. No episódio onde a gente foi para Ibiraquera, ele foi usado basicamente o tempo todo e ficou com um resultado legal. Esse aqui é o terceiro, ele é o Cineflare, também é da Moment. Esse aqui é da cor azul. Quando eu comprei, eu tinha pedido Gold, a pessoa mandou errado, mas eu resolvi ficar com ele porque eu achei que ia ser útil da mesma forma. O que que esse aqui faz? Se vocês já viram, por exemplo, alguma lente anamórfica, toda vez que tem um brilho muito forte de uma luz, ela cria tipo um risquinho assim, que vai de um canto até o outro da tela. Geralmente tem bastante assim em filme de ficção científica, né, onde ficou bem famoso, mas é legal para fazer esse efeito em vários outros lugares. Então, basicamente, aqui ele tem aquele mesmo esquema onde eu consigo girar isso aqui, horário, anti-horário, e ele vai poder fazer o risquinho, se eu quiser, inclusive, na vertical. Muito legal, dá uma estética diferente. Não uso o tempo todo, mas é legal de ter ele aqui no arsenal também, caso seja necessário. Esse aqui é o último, é o clampzinho que eu uso para poder amarrar ele aqui na lente do iPhone, e aí eu aperto aqui para deixar ele firme. Isso aqui é um filtro ND, como se fosse um óculos escuro para a lente do meu telefone. Por que que eu uso ele? No cinema existe uma regra dos 180 graus, que é basicamente o seguinte: qualquer que seja o FPS que se use, eu preciso fazer o meu obturador funcionar no dobro desse número. Então, por exemplo, no cinema é sempre usado 24 FPS, é o FPS que eu estou usando aqui agora. No YouTube, geralmente, tipo, as pessoas usam 30, porque o vídeo fica um pouquinho mais natural. Ou tem gente também que até faz em 60, que eu não gosto muito da estética, mas eu entendo, principalmente quando são vídeos de ação. Mas o que acontece? Quando eu faço essa regra dos 180 graus e eu estiver lá fora, eu não tenho controle da luz. Então eu preciso usar isso aqui para poder escurecer a minha lente. Como um óculos escuro mesmo. Então eu imagino que vocês estão conseguindo ver. Ó. E se eu abrir isso aqui de volta, eu volto a ver o outro lado. Então sempre vai estar um pouquinho mais escuro do que o normal, mas a ideia já é usar ele lá fora. E inclusive agora ultimamente eu estou usando bastante a ISO que eles estão dizendo que é a ISO nativa do iPhone em 1250, então eu até estou usando ele dentro de casa às vezes, se eu precisar de iluminação artificial dentro da casa e eu tiver que controlar a luz. Vou mostrar isso depois também em um outro vídeo, funcionamento. Se vocês estiverem interessados em saber mais alguma coisa, já perguntem aí embaixo. Essa é a minha câmera principal, é um iPhone 15 Pro Max. Isso aqui realmente mudou o jeito que eu vinha fazendo os meus vídeos e, inclusive, não sei se vocês sabem, mas tem um filme sendo produzido agora que vai para o cinema que se chama 28 Anos Depois, que é a série do 28 Dias Depois, que é um filme de apocalipse zumbi, que foi filmado com um iPhone desse. Claro que a produção ali tem vários outros aspectos que são a produção de cinema grande, profissional, mas o interessante é só mostrar que o filme foi feito com isso aqui. Então, se você tem interesse de fazer, agora, filmes de qualidade que inclusive vão para o cinema, você não precisa comprar a câmera mais cara que existe por aí, aprender a usar uma câmera especificamente só para isso. Eu sempre achei que criar vídeos é mais sobre a história do que sobre o equipamento. Mas ter isso aqui na caixinha de ferramentas é sensacional. Então essa daqui é a nossa câmera A, essa que está aqui em cima é a câmera B. A gente pegou um Pro Max e um Pro normal, porque eu ainda vou ter daí a escolha de usar ou a 120mm ou a 77 que está aqui. Então seria uma mão na roda nesse sentido também, caso a gente precise dessa diferença por algum motivo. Depois a gente vai aqui para essa novidade. Essa daqui é a Osmo Pocket 3. Eu comprei ela recentemente também. E a ideia de pegar essa câmera é ter mais versatilidade, mais facilidade de filmar as imagens quando a gente estiver simplesmente na rua ou no carro e quiser simplesmente pegar e ligar a câmera e começar a filmar ela direto do jeito que ela tá e ficar com a imagem legal. Ela tem o modo manual, que eu também venho usando, onde eu consigo usar o log dela, que também é uma coisa que eu posso explicar em um outro vídeo futuro. Então a ideia basicamente é simplesmente girar isso daqui, ela liga, eu aperto esse botão aqui e começo a filmar. Então isso aqui vai ser uma facilidade também até pro Dodô começar a ajudar a gente a fazer os vídeos também e fazer os próprios vídeos dele. Ele já usou uma vez, ele entendeu na hora como é que funcionava. E o joystick aqui também para ele foi fácil de entender, né? Porque ele é viciado em videogame. Então é simplesmente isso. Girou de volta, espera uns segundos, ela desligou. A imagem é sensacional.
Foi uma das câmeras mais faladas durante esse ano inteiro. Ela foi lançada no fim do ano passado. É sem palavras. Ela é muito fácil de usar, muito simples e o resultado é excelente. Ela vem junto com mais alguns acessórios ali que eu vou mostrar daqui a pouco. Esse aqui é o computador que a gente vai levar na viagem para fazer a edição tanto dos vídeos quanto das fotos. É um MacBook Air M3. Comprei o mais básico que tinha. Antes eu tinha um iMac M1, que também já me supria todas as necessidades. Eu nunca tive problema para fazer as edições de vídeo nele. Não trava, trabalha super rápido. Agora que eu tô com a bateria aqui também, a bateria vai longe, aguenta tudo que a gente precisa fazer. Eu uso ele para tudo. Uso ele tipo no meu dia a dia, eu uso ele para fazer as edições, ele tá sempre comigo. Então ele vai na viagem também, pra gente poder ir trabalhando enquanto a gente vai viajando e talvez até liberar alguns dos vídeos enquanto a gente está na estrada. Esse é o DJI Mini 3 Pro. Inclusive saiu o 4 esse ano e eu fui fazer os comparativos para ver se eu trocava e terminou que eu vou ficar com esse daqui mesmo. Mesma ideia em relação ao iPhone 15 Pro 16. Então acho que se você está saindo de uma outra versão muito mais antiga, talvez valha a pena trocar. Para mim não valia. Então foi a primeira vez em alguns anos que eu não troco de iPhone. E pretendo ficar com esse daqui o máximo tempo possível. E o drone, a mesma coisa. Ele me atende com tudo que eu preciso. Geralmente eu não coloco isso aqui sempre no manual, às vezes eu faço, mas a imagem que sai dele direto, do jeito que eu ligue ele, já é excelente para as imagens que a gente faz, porque depois eu ainda consigo fazer um color grading básico. A não ser que seja alguma coisa muito específica e muito diferente, eu deixo ele do jeito que ele está. Aqui dentro a gente tem vários cabinhos que a gente usa para o controle remoto dele, que é aquele controle simples. Eu não comprei o que vem com a tela, porque eu já tinha o iPhone. E um filtrinho ND32 também, peguei o mais forte possível também, para fazer as imagens quando tiver muito sol lá fora e eu preciso colocar ele no manual. Além disso, ele tem mais algumas coisinhas aqui dentro, que são os acessórios básicos, a chave, algumas hélices extras, e eu tenho também esse pezinho para poder colocar ele para subir e voltar em uns terrenos que sejam um pouco mais acidentados. É isso que eu tenho para ele, nada demais. Mas gosto muito dele, uso muito pouco e tenho planos de começar a usar ele mais a partir de agora. Então ele vai nessa bolsinha aqui, que é do antigo drone que eu tenho, que é um Spark. Eu não comprei aquele combo dele que vinha com a bolsa que nem o da Osmo Pocket, mas está me servindo perfeitamente esse aqui. Então é esse que a gente vai levar. E para terminar, a gente tem aqui a caixinha do Osmo Pocket 3 com os acessórios que vieram no combo. Isso aqui é uma capinha simplesmente para eu colocar ele aqui dentro e poder levar ele por aí de um jeito um pouco mais protegido. Aqui dentro a gente tem uma outra lente que é como se fosse uma espécie de uma grande angular para colocar nele, para a gente conseguir um campo mais aberto. É bem legal. Ela gruda nisso aqui com um imã. Já ouvi um monte de gente dizer que perdeu. Eu estou tentando cuidar o melhor possível para não perder também, porque eu não acho que tem para comprar isso aqui separado. Depois a gente vai para um pack reserva de bateria, que eu simplesmente engato aqui embaixo, e aí ele me dá mais algumas horas de autonomia. Bem simples de colocar, bem simples de tirar também. Eu tenho esse outro adaptador, que é o mesmo sistema daquela bateria extra, mas esse é simplesmente para eu poder fazer o carregamento aqui na frente, caso eu esteja usando ela como webcam. O parafusinho de um quarto aqui, para eu colocar ela pendurada nos tripés por aí. Ela vem também com esse mini tripé, bem legal. Eu já tenho um outro desse que geralmente eu uso aqui, junto com essa luz, basicamente para colocar em cima de uma mesa, em cima de algum lugar para fazer uma filmagem rápida. E tem também esse microfone, muito legal. Esse é o DJI Mic 2, eu acredito. Ele funciona extremamente rápido. Se eu pegar e ligar o botão dele aqui e eu tiver com a câmera ligada, seguro aqui alguns segundos, ele acende a luz e ele vai fazer o pareamento na hora. Então ele já está funcionando aqui, já está pegando o áudio. Então, muito prático. Vem com um imã bem forte, que eu posso colocar ele por dentro da camiseta aqui e colocar o imã pelo lado de fora, caso eu não queira mostrar o microfone. Extremamente útil, muito fácil de usar. Quando eu terminar aqui, mesma coisa, só apertar aqui e desligar na hora. E por último, a gente tem esse estojinho aqui com os meus outros microfones de lapela da Rode. São dois desses transmissores e um receptor. Eu tô com um desse agora aqui falando com vocês. E tem um igualzinho a esse, que tem uma tela. Estou usando nesse iPhone aqui como um receptor. Eu vou pegar aqui o outro iPhone e mostrar para vocês como é que tá esse preset aqui. Peço até desculpas pelo áudio, que eu não estou agora com ele em funcionamento,
Mas esse aqui é o receptor, eu só coloco um cabinho USB aqui e ligo ele nesse outro iPhone, que é a nossa câmera B. Aqui na hora da edição eu acabei percebendo que eu esqueci de falar disso daqui. Isso aqui é um imãzinho da QNF Concept que faz aquele mesmo serviço do filtro ND que eu mostrei para vocês antes. Então eu simplesmente coloco ele aqui, ele gruda sozinho, e aí eu posso girar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pedaço da tela junto. Eu vou girando aqui e ele vai agindo como um filtro ND, ó. Fica mais claro ou mais escuro, de acordo com a necessidade do ambiente. É isso aí. Voltei só para falar sobre isso aí que eu tinha esquecido.